Oi, gente. Eu espero que vocês estejam bem. É a 10ª vez que eu tento gravar o vídeo. E assim, passa 10 segundos, aí eu percebo que meu coração tá batendo muito rápido e eu tô ficando muito ansiosa e eu não consigo gravar esse vídeo, gente. E assim, faz acho que uns 2 meses que eu não gravo. E eu passei por um processo, estou, né, vivendo um processo de luto. E eu tava bastante assim, buscando respeitar o meu tempo, embora dessa vez a compreensão tenha sido muito clara, né, do porquê que essa relação precisava finalizar. Então isso torna o processo um pouco mais fácil, mas ainda assim é muito delicado, né? E vivendo esse processo de luto, me respeitando bastante, eu tive que me priorizar, né? Porque eu senti assim que tava tudo tão delicado que eu tava bem, mas eu precisava focar muita energia assim dentro do meu emocional, do meu psicológico, tanto fisicamente como sutilmente, né, psiquicamente falando, eu estava precisando voltar-me muito para mim mesma e para isso eu precisei colocar bastante limite, né, assim, em pessoas que usualmente eu me colocaria ali, às vezes até em segundo lugar para ajudar, às vezes eu precisei falar uns nãos para poder viver esse processo de luto de uma forma mais protegida, né? Protegendo a minha sanidade mental, física, psicológica, enfim. E aí, dentro disso, eu acabei lidando com o tema priorizar-se e egoísmo, né? Porque o que eu percebi? Geralmente, quando você vai se priorizar e algumas pessoas estão muito acostumadas com você se colocando em segundo lugar sempre para ajudar, quando você decide se priorizar, essas pessoas, ao invés de falarem ah, foi mal, se coloca em primeiro lugar mesmo, depois a gente vê, ou então, é, ah, que bom que você está aprendendo a se colocar em primeiro lugar, é isso aí. Geralmente as pessoas que se beneficiavam do fato de você se colocar em segundo lugar, essas pessoas vão se incomodar. E aí, muitas vezes, elas vão falar assim: isso é egoísmo, você está sendo egoísta. E é por isso que eu decidi falar desse tema. Qual que é a diferença entre se priorizar e ser egoísta? Antes da gente falar desse tema, a gente precisa estar falando da mesma língua. Então, por isso, eu vou falar sobre duas tendências, dois desequilíbrios do ser humano. Existe o desequilíbrio de você se colocar muito em primeiro lugar e querer e achar que as pessoas estão aqui para atender às suas necessidades e que o mundo te deve alguma coisa. Esse é um desequilíbrio. E existe um desequilíbrio oposto, que é você se sentir culpado pelos problemas dos outros e você se sentir na obrigação de ajudar as pessoas, independente de como você esteja se sentindo. Então, enquanto um lado tem muita noção de si mesmo e pouca noção de que os outros também têm seus desafios e seus sentimentos, enquanto um lado está muito preocupado consigo mesmo e o quanto ele pode, esse outro pode tirar do outro, né? Seja através de manipulação ou através de vitimismo, são muitas artimanhas aqui utilizadas. Esse outro desequilíbrio, que não se enganem, é tão ruim quanto esse aqui, ambos são, no meu ponto de vista, doenças, sabe? O que está fora do equilíbrio vira uma doença, né? Não, eu não sou profissional da área de saúde, tá, gente? Então, tô falando assim, doença da alma, diríamos assim, doença de um desequilíbrio que vem dos traumas de cada uma das pessoas. Quem sou eu para julgar cada um do tipo de comportamento, né? Só tô dizendo assim, essa pessoa aqui que vai parecer o bonzinho, a boazinha, ela é tão desequilibrada com esse aqui que vai parecer o narcisista, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô falando assim, essa pessoa aqui é ruim, só pensa em si, e essa pessoa aqui é muito do bem, não pensa em si, pensa nos outros. A gente precisa entender que ambas as coisas são desequilíbrios e desequilíbrios que geralmente se desenvolvem na infância, tá? Esse desequilíbrio aqui, então, é aquela pessoa que se anula. Ela se anula muito facilmente, ela se culpa muito facilmente e ela costuma sentir muita pena. Então, essa pessoa aqui costuma
se vitimizar muito, e essa pessoa aqui costuma sentir muita pena. Ok. Entendemos que existem esses dois desequilíbrios. Então, o que seria o centro? O centro seria o verdadeiro priorizar-se de verdade. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, como que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? A velha põe a máscara no avião, põe a máscara em si mesmo e depois no coleguinha, depois no irmãozinho, depois no bebê. Por quê? Porque como você vai ajudar se você não tá bem? Não tem como, você vai morrer, vai ser mais um problema no mundo. E tinha um problema que era a pessoa que estava te pedindo ajuda. Aí você abdica do seu bem-estar para ajudar, aí vão ser duas pessoas com problema. E não o contrário, né, gente? Então agora a gente precisa entender que esse centro, esse priorizar-se, é sim se colocar em primeiro lugar, porque não tem como você ajudar se você não tiver psicologicamente bem, estiver psicologicamente bem, estiver fisicamente suprido, sabe? Se já tiver com seus momentos, suas necessidades básicas supridas, seus momentos de prazer supridos, seu momento de bem-estar suprido, o seu psicológico suprido. Tô falando de ter que esbanjar, não, preciso, antes de ajudar o próximo, eu tenho que ter 5 bolsas muito tops. Não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando sobre. Não é também assim só porque você tem arroz com feijão pronto. Não pode comprar um tênis, não, tem que ajudar, porque o meu básico já tem. Não, cada um tem o seu básico, entende? Mas é um básico assim, em que. O que é o indicativo de que esse básico foi suprido, física e emocionalmente falando? É que você está se sentindo bem. É isso. Você está se sentindo, às vezes você nem tem tanta coisa assim, mas você está se sentindo bem. Aí você tá se sentindo tão bem, não é só bem assim, tipo, tô bem, mas num processo aqui, calma, não é isso. É tipo, bem, eu tô bem por dentro, eu tô bem estável, eu tô enraizada, eu tô feliz. E é natural, você vai querer ajudar, você vai querer expandir, você vai transbordar esse bem. É muito bom, é uma delícia ajudar. Então, assim, é esse centro, sabe? Você se priorizou, você se colocou na conta e aí você transborda, você ajuda. E geralmente essa ajuda não é movida por uma pena, por um ai, coitadinho, entende? Não é isso. Então é um se priorizar, existe, é uma consciência coletiva, mas essa consciência coletiva ela considera, ela inclui você mesmo na equação. E ela entende que você não pode amar ninguém se antes você não estiver amando a si mesmo. E a única pessoa capaz de dizer se você está apto a transbordar e ajudar ou não é você mesmo, é você mesma. E aí vai existir. Né? Então a gente entendeu, só para a gente revisar aqui rapidamente. O meio equilíbrio, um desequilíbrio que é a pessoa que é mais egoísta, que tem mais tendência em folgar, e a outra pessoa que é aquela que tem medo de incomodar, que é boazinha e se anula. Tá, entendemos isso. Agora a gente pode falar, né? Então, o que é a diferença entre priorizar-se e ser egoísta, né? Priorizar-se, então, como eu estava dizendo, é você fazer o bem. Fazer o bem é diferente de ajudar, sabe? Fazer o bem, você está oferecendo, você está ali inteiro e você está oferecendo. Então, por isso, assim, que quando, tipo, sei lá, alguém precisa muito desabafar, precisa muito não sei o que e tal, falar umas coisas, a tendência de você se contaminar, porque assim, gente, não é que as pessoas contaminam. Ah, a pessoa em sofrimento vai contaminar a outra. Não é isso. Mas a energia que pode me invadir ou pode te invadir em qualquer momento da vida, ninguém está imune. Mas a energia densa de sofrimento, essa energia, se você não tiver blindada para ajudar, essa energia contamina. Ela contamina. De repente você vai se sentir mal. Você vai se sentir como se alguém tivesse vomitado em você de verdade. Então é por isso que quando eu percebo que alguém está precisando vomitar, né, tá precisando desabafar, tá precisando falar, eu acho muito importante que isso seja preparado, sabe? Então, assim,
eu particularmente gosto de oferecer para pessoas que estão nesse processo, se eu sinto que é verdadeiro, né, que a pessoa não está querendo me usar para nada, né, se eu sinto que vem desse lugar assim real, eu costumo oferecer uma hora, eu falo assim, olha, eu tenho a te oferecer uma hora de escuta amorosa, mas é marcado na agenda, mesmo que seja às vezes no mesmo dia, mas é um horário aqui, certinho, um horário ali na frente da semana. E aí é um momento em que eu vou me preparar, vou blindar o meu psicológico, eu vou blindar ali tudo para ouvir amorosamente. E aí nessa escuta, não vou dar conselho, não vou julgar, não vou nada, eu vou só ouvir, eu vou só amorosamente ouvir. Isso é algo assim maravilhoso de fazer, sabe? Mas aí vocês percebem que isso é fazer o bem, porque às vezes você pode oferecer isso, e geralmente eu, quando eu faço isso, geralmente eu saio nutrida, eu saio com uma sensação muito gostosa, sabe? Eu saio assim feliz, falando assim, ai, que bom que foi poder oferecer isso. Então, assim, o se priorizar é quando você se coloca em primeiro lugar. Ponto, é muito simples. Se colocou em primeiro lugar e assim que você atingiu esse bem-estar, você transbordou, isso não tem como ser egoísmo. Não é egoísmo, nunca vai ser egoísmo. Você dizer não, colocar os limites ali do seu espaço quando você não está transbordando para poder se reenergizar para depois transbordar, isso nunca vai ser egoísmo. O que, que é egoísmo? Egoísmo é você querer que o outro se coloque em segundo lugar para te beneficiar. Isso é egoísmo. E quem faz isso? Geralmente quem está nessa outra tendência aqui. Então a pessoa às vezes está precisando muito, está um sofrimento muito grande, ela acaba entrando, né? Quem tem já essa tendência, né? Porque quem tem essa tendência para cá que eu falei, gente, do bonzinho, da pessoa que se anula, geralmente quando ela entra em sofrimentos profundos, ela passa por tudo sozinha. E vejam bem, isso é um desequilíbrio também. Ambos são ruins, ambos são desequilíbrios. Essa pessoa aqui, quando ela está em sofrimento, ela, ela geralmente ressalta esse desequilíbrio dela. Então, ela que já tem a tendência a se anular, se ela está no sofrimento, ela não vai pedir ajuda, sabe? Ela vai passar por tudo aquilo sozinha, ela vai lá no fundo do poço. Aí até ela conseguir se levantar, ela geralmente recebe ajuda se alguém percebe e oferece, e ela ainda fica se sentindo que tá, nossa, tô incomodando muito, que ruim. Ela se sente até culpada de estar em sofrimento. Diferente dessa. Então, a pessoa que tem mais essa tendência aqui, ela, quando tá em sofrimento, ela vai culpar o mundo, ela vai culpar todas as pessoas, ela vai ter comportamentos, aí sim, egoístas, que é o quê? Que é querer que o mundo, as pessoas, todo mundo tem que se colocar em segundo lugar e me ajudar agora, porque agora eu estou precisando. Entendeu? Então, essa é a diferença. Quando geralmente, essas duas pessoas, dois estilos de pessoas, se encontram no mundo, na vida. E aí há grande chance de aproximação, porque querendo ou não, o que se anula com a pessoa que precisa, que está o tempo todo direcionando todas as responsabilidades para fora, elas dão muito bem, eles se dão muito bem, né? E aí, o que que acontece? Quando um dos dois passam a entrar num equilíbrio, o que pode acontecer? Se essa pessoa aqui que é muito egoísta, muito folgada, está sempre buscando sugar dos outros, se entra, ela entra num estado maior de equilíbrio e ela passa a se responsabilizar pelas questões, a oferecer mais. Se essa pessoa que não estiver chegando no equilíbrio também, ela não vai se sentir merecedora, ela vai começar a se culpar até por esse movimento que o outro fez, vai dar errado. Da mesma forma que se essa pessoa que é assim e essa pessoa que tem a tendência a se anular passa a não se anular, passa a colocar limites, passa a falar não, vai dar pane também no sistema, porque como assim eu não sou sua prioridade? Como assim existe você em primeiro lugar? Não, vai dar pane. Então, assim, esses opostos, esses desequilíbrios se atraem. E é claro que não é possível ter relações, e eu falo todos os tipos de relações, amizades, profissionais, familiares principalmente, né?
não é possível ter esse encontro desses dois desequilíbrios e ser saudável. Não tem jeito. A única forma de ser próspero, né, essas relações serem prósperas é, assim, quanto mais elas se aproximam de um equilíbrio, mais tem a chance ali dessa relação ser próspera, dessa relação ser leve, dessa relação ser boa. O que costuma acontecer é que, às vezes, é leve as duas tendências também, né, juntos, tipo assim, uma pessoa boazinha com uma pessoa muito boazinha também, geralmente é bem levinho, assim, porque ficam, ai, não quero incomodar, não, lava você a louça, não. Quer dizer, não, eu lavo a louça, não, eu lavo a louça, ou então fica tipo, não, eu pago, sabe, tipo, duas pessoas muito boazinhas, geralmente é super levinho, assim, dá certo, mas isso não significa que não é um desequilíbrio, que não é próspero, entende? O que precisa para ser próspero é a gente se aproximar. Então, assim, a gente precisa entender, francamente, qual que é o nosso desequilíbrio. E entender também que a gente tem um desequilíbrio ali da nossa essência, e às vezes você não tem nenhum, às vezes você tá nesse momento da sua vida bem no meio, assim. Às vezes você tá conseguindo se priorizar, tá conseguindo se colocar em primeiro lugar, ajuda, o que é diferente de ficar, às vezes, tipo, ajuda, assim, por exemplo, uma doação, a verdadeira doação, ela geralmente é feita de forma anônima, né? Senão acaba virando relação de poder, né? Isso é uma coisa que a doutora Francis Parcionic, se eu coloco aqui embaixo para vocês, ela é uma psicanalista e ela fala bastante disso, né? A verdadeira doação geralmente ela é feita de forma anônima. Porque aí não tem uma relação de poder. Não que você não possa presentear e ajudar as pessoas também que você conhece, mas acaba criando ali um vínculo, né, de poder. E, enfim, e aí, assim, é muito importante a gente entender a nossa tendência, porque a partir do entendimento da nossa tendência, a gente fica mais atento para buscar esse equilíbrio. E o que acontece? Como essa tendência aqui é mais mal vista, geralmente há mais dificuldade de perceber, né? Quando se existe essa tendência aqui. Geralmente quem tem essa tendência aqui não vai curtir esse vídeo, sabe? Não vai gostar. Porque quem tem essa tendência aqui, gente, é o tipo de pessoa que ela não sobrevive sem a compaixão, entre mil aspas, sem a pena das pessoas. Então imagina só, ela fica com medo de ficar sem ajuda, meu Deus. Mas calma, porque assim, quem se prioriza ajuda, mas ajuda de um lugar inteiro, de um lugar transbordante, é uma ajuda de qualidade, diferente, né, dessa ajuda da pessoinha que se anula o tempo todo. E aí, é importante também nós percebermos que uma mesma pessoa pode ter tendências diferentes em diferentes relações. Gente, pode acontecer. Às vezes uma pessoa tem essa tendência aqui de ser bonzinho, boazinha, mas com alguém que ela sente que tem poder, por exemplo, às vezes uma patroa, um patrão, com o seu, tipo, às vezes a pessoa é boazinha, é bonzinho, tem esse perfil, mas com uma relação específica ou duas, assim, essa pessoa é mais, geralmente quando tem uma relação de poder, ela é mais egoísta. Por quê? Porque esse outro é ainda mais bonzinho que ela, entendeu? E aí acontece isso. Às vezes falo relações de poder, né? Porque por isso que eu dei o exemplo de chefe com funcionário, ou às vezes, e muito comumente, de mãe ou pai para filho e filha. Isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa é mãe, é pai, nossa, mega bonzinho, mas com o filho é essa outra tendência. Às vezes a pessoa para o mundo é uma coisa, mas na relação marido e mulher é outra. Então, assim, são inúmeras as possibilidades. A gente só precisa ser honesto com a gente mesmo. Só que quem tem a tendência e não conseguir olhar para dentro, não vai conseguir. Então, assim, por isso que eu tô até aqui, assim, dizendo que se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você tem a tendência a olhar mais para dentro, entendeu? Que essas pessoas que têm essa. Então, assim, a única possibilidade de você entender o seu narcisismo é se você for o tipo de pessoa que
só às vezes que tem traços assim em algumas relações, e aí você pode modificar, mas se você for uma pessoa que realmente é desse estilo aqui, mas com essa tendência de folgar, você nunca vai conseguir. Enquanto você estiver nesse extremo, você não vai conseguir olhar e falar, eu sou essa pessoa aqui. Não vai, porque a sua característica é justamente olhar, culpar sempre fora de você. Então você não vai. Então, se você está aqui assistindo e está pensando, se está realmente refletindo, falando qual que é a minha tendência, realmente essa tendência é muito clara e a gente sabe rapidamente diferenciar, né? Então, gente, por que é importante a gente saber? Porque quando a gente sabe, a gente aprende a se blindar. A primeira coisa que as pessoas que estão ao nosso redor e que vão começar a perceber o seu comportamento de se priorizar, elas vão começar a usar algumas artimanhas para fazer você mudar de ideia e poder te sugar novamente, né? Então elas vão usar da manipulação, né? Elas vão tentar fazer com que você se sinta culpada, porque elas estão num desconhecimento também, tanto quanto estava você quando estava se anulando e se colocando em segundo lugar sempre. Você também estava distante de você, você também não estava legal, também é uma questão de desequilíbrio. E você não enxergava que você se anulava. Da mesma forma, essa pessoa aqui, que tem essas tendências mais narcísicas, ela não enxerga que está fazendo isso, entende? Então, eu não estou falando aqui para julgar, estou falando aqui só para você se proteger mesmo. Porque essas pessoas elas vão usar algumas artimanhas para fazer com que você volte lá, volte a ter pena, volte a me olhar como coitada, volte a, me dar, volte a ser manipulado por mim. Então, a primeira estratégia é a manipulação, né? Então, é o vitimismo, porque existem vítimas, claro que existem, mas existe um vitimismo, né, que é outra coisa. Aí, se elas perceberem que elas não conseguem, a segunda estratégia vai tentar te culpar, né? Porque ela sabe que é isso que te pega. Ai, peraí, ela é tão bonzinho, tão boazinha. Ela sempre foi pega pela culpa. Como assim? Eu não tô conseguindo fazer as pessoas se sentir culpada. Então eu vou começar a tentar te atingir. Então eu vou te chamar de egoísta. Por isso que eu fiz esse vídeo, entendeu? Priorizar ou ser egoísta? Não, gente. Que nexo tem uma pessoa que quer que você se coloque em segundo lugar para atender a demanda dela te chamar de egoísta? Sendo que egoísmo é justamente isso. Olha, não existe egoísmo maior que esse. Você querer que alguém se coloque em segundo lugar porque eu sou mais importante do que você? Isso é egoísmo. E aí essa pessoa vai e te chama de egoísta. Então, assim, é uma outra artimanha para você estar atenta, atento a isso. E aí, se nada der certo, vai sobrar uma terceira artimanha dessa pessoa que você precisa se blindar, que é a difamação. Então, se ela não conseguiu, através de você, te fazer se sentir culpada, te fazer se sentir ter pena, ela não conseguiu nada disso, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todas as pessoas que têm em comum e ela vai começar a falar para essas pessoas o quanto, nossa, que egoísta, nossa, ela só pensa nela, nossa, não sei o quê. É assim que funciona, gente. Então, quando você, bonzinho ou boazinha, resolver se colocar em primeiro lugar, esteja preparado, preparada para isso. Blinde o seu campo energético, saiba quem você é, saiba muito bem o que você está fazendo, saiba muito bem o porquê você está fazendo o que está fazendo. Sinta-se bem, sinta-se feliz e, estando ciente dessas artimanhas, não caia na ladainha. É isso, minha gente. Deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais.